Olá, meu nome é Natan, sou seminarista da Igreja Presbiteriana de São Vicente. Eu venho aqui falar sobre finados a convite do Cemitério Metropolitano, mas antes de tratar sobre o assunto, eu queria desejar que o Espírito Santo, o Consolador, possa consolar o seu coração neste momento difícil, neste momento complicado. Você que perdeu algum ente querido, algum familiar importante, algum amigo, principalmente nesta época de pandemia em que vivemos, muitos de nós perdemos pessoas conhecidas, pessoas amadas, e por isso nós precisamos, por isso que eu te desejo que o Espírito Santo console o teu coração e te traga forças neste momento. Mas tratar sobre finados é tratar sobre a morte, e tratar sobre morte é algo difícil, porque o homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para viver com Deus. Mas por causa do pecado, como narra Gênesis 3, o homem peca contra Deus, desobedece a Deus, e então agora ele é fadado a morrer. Então a morte é contra a criação de Deus. A morte é contra a criação do homem, e por isso que é um assunto tão difícil para nós. Por mais que a pessoa esteja preparada para morrer, ela não sabe o que é morrer. E por isso que nós precisamos entender um pouco do que a Escritura nos ensina sobre o que é morrer, sobre o que acontece depois da morte e sobre o que fazer com o morto em si. A Bíblia então nos ensina que, primeiro, morrer não é algo natural. Morrer é algo decorrente do pecado. Então, ver a morte como algo glorioso é errado, de acordo com as Escrituras. A morte tem que ser lembrado como algo horrível e ruim, em decorrência do nosso pecado. Além disso, a Bíblia nos ensina que na morte, corpo e alma são separados, algo que segundo as Escrituras, é indivisível, se separa. Então o corpo fica aqui padecendo com os vermes, com a decomposição, com todos sofrendo as consequências do pecado, enquanto a alma fica consciente no céu ou no inferno, é o que a Bíblia diz. A Bíblia não traz um estado intermediário, a Bíblia traz o céu ou o inferno como estado intermediário. Mas tratar o corpo aqui é muito importante, porque a pessoa ainda está ali. A ideia de que a pessoa partiu para outro lugar e que aquele corpo não serve mais para nada é uma ideia errada, é uma ideia pagã. E nós, como cristãos que somos, precisamos entender o que a palavra de Deus nos ensina. E ela nos ensina que a pessoa ainda está ali morta, e por isso que nós precisamos tratar com dignidade essas pessoas. Tem uma história na Bíblia de Abraão, quando sua esposa morre, ele faz questão de comprar o melhor lugar disponível para sepultá-la. Então ele sepulta sua esposa, e ali depois seus filhos o sepultam ali, e muitos dos seus filhos também são sepultados naquele lugar. O próprio Jesus Cristo, quando morreu, ele foi sepultado num lugar considerado de alto padrão para a época, mostrando que nós precisamos cuidar do corpo daquele que morre. Mas também nós não podemos esquecer que as orações nesse dia pela alma dos que morrem são inúteis, porque ele não mudará o destino destas pessoas. Aqueles que estão no céu, estão no céu. Aqueles que estão no inferno, estão no inferno. E isso é um estado intermediário, porque o
o glorioso lugar onde habitaremos, não estaremos só em alma, ou não estaremos só em corpo, mas estaremos com o nosso corpo e nossa alma juntas de novo. E aí no estado definitivo, que é ou o novo céu e nova terra, ou o lago de fogo e enxofre, que a Bíblia diz. Mas isso, essa volta da nossa alma ao nosso corpo, um corpo glorificado, só acontecerá quando Cristo voltar. E até lá a Bíblia diz que o nosso corpo ansiará pela volta, que a nossa alma ansiará pela volta de Cristo, porque só a alma não é completa. Só o corpo também não é completo. Nós somos corpo e alma. E quando a morte acontece em nossas vidas, então, ele separa algo que é indivisível. Mas com certeza um dia, quando Cristo voltar, a morte já não terá mais domínio sobre nós. E junto do Pai, aqueles que foram salvos, com seus corpos glorificados, habitarão no novo céu e nova terra, lugar onde não existirá mais a morte. E aqueles que foram ao inferno, também com seus corpos glorificados, sofrerão todo o castigo da lei, todo o castigo por serem pecadores. Então, finados não tem que ser um evento em que gere comoção por lembrar das pessoas mortas, mas tem que ser um evento em que nós lembremos dos nossos pecados. Lembremos que só estamos sofrendo tudo que sofremos por causa de nós mesmos. Deus não é o culpado de nós pecarmos, mas nós sim somos o culpado. E se nós sofremos, é porque nós pecamos contra o nosso Deus. Então que neste finado você possa lembrar do seu ente querido, sim. Não desejando a mudança do estado dele, porque isso não acontecerá, isso é perca de tempo. Mas que você possa lembrar com carinho dele, das coisas boas que ele deixou para você, e que você também se lembre neste período de tirar um período de reflexão sobre sua própria vida, sobre o caminho que você está trilhando, se é um caminho de salvação, se é um caminho de perdição, porque a morte nos lembra que por melhor que nós sejamos, nós ainda somos pecadores e nós ainda precisamos de Cristo como nosso Salvador. Que Deus te abençoe e te conforte neste dia.